analisando as duas últimas palavras que foram ministradas, eu gosto de poder... A Bíblia, ela é uma sequência. Você precisa entender a sequência da Bíblia para poder montar o quebra-cabeça daquilo que a Bíblia, desde Gênesis, ela vem traçando o decurso dos anos para poder, em Apocalipse, trazer uma mensagem final. Então eu preciso entender todo o percurso que a Bíblia ela traçou para que eu tenha um panorama geral. E toda vez que eu vejo uma palavra que alguém ministra, normalmente eu analiso a palavra e de alguma maneira eu gosto de contribuir dentro daquilo que está sendo falado. O Edinho falou sobre renúncia e recompensa, né? Não, o reino de Deus, ele nos chama para renunciar. Renunciar o quê? A nossa velha natureza, o nosso velho homem, é necessário renunciar. Para quê? Para que eu possa ser recompensado. Qual que é a recompensa? A recompensa é a vida eterna. Você não compara aquilo que você perde momentaneamente para aquilo que você vai ganhar eternamente. Então você não tem como comparar uma coisa com a outra. Só que o ser humano é egoísta. Normalmente nós queremos ganhar as coisas sem abrir mão de outras. É assim ou não é? Pelo menos eu gosto de agir assim. Eu preciso abrir um espaço para que o Senhor Jesus entre. O Orlando falou sobre o encontro da mudança. É necessário. Esse encontro que impacta e muda a sua vida. Se eu falasse para vocês que eu fui atropelado por uma Scania e saí desse acidente intacto, você acreditaria nisso? Não. Acreditaria? Não. É claro, porque é impossível alguém ser atropelado por uma Scania e sair intacto desse acidente. É a mesma coisa quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus. Quando esse encontro acontece, é impossível você sair desse encontro a mesma pessoa. A mudança, a transformação, foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Lembram do que foi pregado domingo passado? Zaqueu mudou a história da vida dele. Zaqueu mudou as atitudes dele. Zaqueu mudou o contexto da vida dele, porque ele teve um encontro com a verdade. Porém, uma vez que eu tenho esse encontro com a verdade, agora eu preciso entender que existe um caminho para ser trilhado. E é sobre esse novo caminho, que é o Evangelho de Cristo, que eu quero falar nessa manhã. Mateus capítulo 2, verso 12, fala assim: E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Um novo caminho foi construído por Deus aqui na terra. Quantos já se perderam nessa estrada da vida e tiveram que parar para perguntar para alguém uma orientação para não continuar perdido, porque quem está perdido, quanto mais segue, mais perdido fica. Então, quantos já passaram por essa experiência de ter que parar o carro, ter que parar o que você está fazendo para falar assim: ei, caboclo, eu estou aqui, estou querendo ir para lá, mas eu não estou conseguindo encontrar o caminho. Tem como você me orientar? E aquela pessoa, de alguma maneira, te orienta e te direciona para que você possa seguir no caminho correto. Essa é a nossa história. A história do homem. O homem, quanto mais caminhava, mais perdido estava. Até que Jesus voltou. Até que Jesus veio para nos profetizar, para declarar sobre as nossas vidas que Ele é o artigo definido. Ele é o único caminho. Tá certo? E por isso que o homem precisava, nos seus caminhos da vida, seus caminhos, o homem perdido em seus próprios caminhos, precisava ter um encontro com a verdade para mudar a rota da vida. Assim como os magos, que após terem encontrado o Rei Jesus, foram divinamente avisados para retornarem para a sua terra por outro caminho. Também nós, através do Evangelho, recebemos a instrução divina de andarmos pelo caminho da verdade. A palavra caminho na Bíblia significa, é uma expressão usada
figurativamente nas Escrituras para referir a um novo modo de agir ou uma nova conduta aprovada por Deus. Aqueles que se tornam seguidores de Cristo Jesus, eles eram mencionados como pertencentes ao caminho. Isto é, aderiram a um modo de vida que girava em torno da fé em Cristo Jesus, seguindo o exemplo no modo de pensar, sentir e agir. Atos 19:9 fala assim: mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Verso 23. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. O apóstolo Paulo estava implantando a igreja de Éfeso. E quando você vai implantar algo novo, é fato que você vai ter muitas resistências. Porque já tem algo que está funcionando. Quando os espias chegaram em Canaã, já existia um povo vivendo ali, já existiam gigantes ali. E quando eles chegaram ali, 10 deles falaram o quê? Vocês lembram o que eles falaram? Nós não damos conta de vencer esses gigantes, porque ali já tem algo implantado, ali já tem algo enraizado. Porém, 2 deles, eles falaram assim: mas se o Senhor for por nós, nós iremos conseguir vencer essas resistências que nós encontramos. Então, se você acha que você está enfrentando resistência hoje para implantar o Evangelho do Reino, leia a Bíblia. E você vai ver que esse homem estava sendo... tinha uma resistência tão forte naquela igreja, naquela cidade, tinha um principado tão enraizado naquele lugar, que chegou um momento que Paulo teve que sair de Éfeso, não abandonou. Sair é diferente de abandonar. Fala sair, é diferente de abandonar. Ele saiu estrategicamente para depois voltar e dar sequência nesse projeto. Por quê? Porque estava sendo implantado o caminho. Estava sendo implantado o Evangelho do Reino dos Céus. Tá certo? E por que eu falo isso? Depois dessa introdução, eu quero ler o meu texto base para a gente poder aplicar isso com alguns princípios que eu entendo que eles são necessários para nós andarmos nesse caminho. Amém? Amém, gente? Está tudo bem? Olha, dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e vê se está tudo bem, está tudo em ordem. Fala, não durma como a Lisa está dormindo. Todos vocês têm aí o boletim? Sim? Ok. Por gentileza, me acompanhem a leitura. Mateus capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, a partir do verso 1, desculpe. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Verso 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia, que apacentará o meu povo Israel. Verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisam-me, para eu também ir adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande
intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Verso 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem para a presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, aqui está a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela separa a alma do espírito e fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Traz a revelação particular, pessoal, aquilo que cada um de nós nessa manhã precisamos ser animados, exortados, direcionados pela tua santa palavra. Ela não sai da tua boca sem que ela cumpra o propósito. E nós queremos dizer que nessa manhã nós somos essa boa terra, que nós iremos receber essa semente para que ela venha produzir o bom fruto determinado pelo Senhor. Amém? Uma pergunta. Quem eram esses magos do Oriente? Mago é o nome dado pelos babilônicos, caldeus, medos, persas e outros a homens eruditos que se distinguiam no campo da matemática, astronomia, da astrologia, da alquimia e da religião. Com frequência eram conselheiros de cortes reais, e um dos seus deveres era estudar as estrelas a fim de antecipar qualquer novo governante que, eventualmente, ameaçasse os poderes correntes. Então esses magos, eles têm essa origem, né? E alguns princípios que eu entendo que a gente pode extrair dessa mensagem. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe a soberania de Deus em todos os tempos. E Deus usa os improváveis para poder revelar as coisas profundas, as coisas que estão no coração dele. E aqui os magos, eles simplesmente estudavam sobre isso que a gente está falando aqui. Mas só que uma estrela diferente apareceu. E eles começaram a estudar o sentido dessa estrela. E além de aparecer essa estrela passou a guiar os magos de onde eles estavam até a presença do Rei Jesus. Eu acho isso tremendo porque esses magos, eles eram os mais improváveis para poderem encontrar e terem a maior revelação que um homem pode ter, que é o Rei Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: não basta só conhecer o caminho, é necessário reconhecê-lo. Os fariseus e os escribas conheciam a profecia de Miqueias, porque essa profecia está lá em Miqueias capítulo 5, verso 2. Eles ensinavam, eles estudavam aos outros, né? Eles passavam esse ensinamento para os outros. Mas o evangelho não é algo que eu estudo somente para mim conhecer. O evangelho é algo que tem que produzir em mim um reconhecimento de quem é Jesus. Caso contrário, fica um negócio mecânico. Esses escribas, esses fariseus, eles tinham conhecimento da lei como ninguém. Porém, eles não reconheciam que essa palavra, ela era, ela é e para sempre será verdadeira. Passarão céus e terra, mas a palavra de Cristo Jesus não passará. Então, tudo que está escrito para o seu bem, está escrito, e para que se cumpra a profecia de Cristo Jesus. Eles anunciavam a vinda de Cristo, eles pré-anunciavam que Cristo viria, mas eles não acreditavam que isso era uma verdade. Vivemos em uma geração onde todos têm todo tipo de informação, acesso a todo tipo de informação, inclusive ao conhecimento de quem é Jesus. Se você fizer uma enquete e perguntar quem é Jesus, todos vão saber responder quem é Jesus. Mas a pergunta não é ter um conhecimento de quem é Jesus.
A pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo: eu reconheço o Senhor Jesus em todos os meus caminhos? Essa é a pergunta que eu preciso responder. Porque o conhecimento, ele vem através de você adquirir algo. Eu pego um livro e consigo adquirir o quê? Conhecimento. E nós vivemos em um momento onde com um clique você aprende qualquer tipo de coisa. Mas o reconhecimento é outra coisa. O reconhecimento é resultado de relacionamento. O reconhecimento é resultado de uma experiência própria. O reconhecimento é resultado de admiração, respeito e obediência. Mateus 2:4. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo. Provérbios 3:5. Confie, o que está escrito aí? Confie em quem? No Senhor, de todo o teu, e não se apoie no seu próprio. Leia dessa maneira: se eu não confiar no Senhor de todo o meu coração, eu vou acabar apoiando ou confiar no meu próprio entendimento. São dois caminhos. São decisões que eu preciso fazer. É mais fácil de eu confiar naquilo que eu conheço, nas informações que eu tenho. É assim ou não é? Do que eu confiar em algo de todo o coração. Verso 6. Depois de confiar de todo o coração e não me apoiar no meu próprio entendimento, o que eu devo fazer? Reconhecer quem? Aonde? Em todos os meus. E o que vai acontecer? As suas veredas. Quem tem veredas que precisam ser endireitadas? Quem tem resposta que precisa da intervenção de Deus hoje, agora, nesse momento? Que está passando por uma situação que precisa da intervenção de Deus? Quem precisa do favor de Deus nesse momento? Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie naquilo que o homem te oferece. Isso pode ajudar? Pode, mas não resolve. Apoie a tua confiança naquele que nunca falhou contigo e jamais falhará. Reconheça Ele em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Confiança é construída através de um relacionamento de entrega, enquanto que o reconhecimento é uma decisão prática. Eu decido reconhecer o Senhor. A palavra nos orienta que para reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as nossas decisões, em todas as nossas atividades diárias. Quando assim vivemos, Deus promete endireitar as nossas veredas. Isso significa remover, limpar o caminho para que possamos chegar no alvo destinado. Os antigos, eles tinham um costume. Quando o rei ia fazer uma viagem, antes do rei fazer essa viagem, eles enviavam os súditos para preparar o caminho, para preparar a estrada, para endireitar as veredas, para que quando o rei fosse fazer a viagem, a estrada estivesse boa. Então Deus está nos levando para uma viagem, porém existem veredas, existem caminhos que nós precisamos permitir Deus endireitá-los. Quem entende o que eu estou falando? João capítulo 2, verso 5 fala assim: então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele... Quem falou isso, gente? No primeiro milagre que Jesus fez, Maria aborda Jesus e fala assim: acabou algo. E a gente sabe o que foi que acabou. E ela fala para Jesus assim: você não vai fazer nada, Jesus? E Jesus fala assim: mulher, ainda não chegou o tempo para eu
começar a mover. Mas às vezes eu fico confuso com Jesus. Deu 5 minutos e Jesus já move a situação. É porque o tempo de Deus, ele não é o meu tempo. 5 minutos para você parece uma eternidade. Mas esses 5 minutos para Jesus, eles são necessários para provar a tua confiança. Maria conhecia seu filho? Conhecia ou não conhecia? Maria foi a pessoa que mais teve experiências com Jesus. Desde o nascimento. Mas aqui, além de conhecer, Maria estava reconhecendo. Ele é o Messias enviado. E tudo aquilo que ele pedir para vocês fazerem, façam. Porque ele vai cumprir aquilo que ele pediu para você fazer. Segundo lugar, orientação, quando acompanhado de obediência, produz proteção. Mateus 2, 12a. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Tanto os magos como Jesus tinham a sensibilidade e também um coração maleável para serem guiados por Deus. Por isso eles estavam o tempo todo debaixo de proteção. Toda vez que você precisa clamar por misericórdia, é porque você deixou de obedecer. A misericórdia é um gap que me cuida quando eu deixo de obedecer. Porque quando eu obedeço a palavra do Senhor e eu me submeto à vontade dEle, automaticamente eu tenho a proteção do Senhor. A obediência, ela gera proteção. A desobediência, ela gera a misericórdia de Deus. Deus tem que agir o tempo todo com misericórdia nas nossas vidas. Mas é claro que eu estou falando com um povo obediente. É claro que eu estou falando com pessoas que desejam agradar o coração de Deus. É claro que eu estou falando com pessoas que desejam ter a proteção do Senhor. Mateus 2,13 fala assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que... Você vê que é Deus conduzindo o tempo todo? Vai para o Egito. Está se cumprindo outra profecia de Oséias capítulo 11. Que do Egito o Salvador seria chamado. Então vai para o Egito. Fique lá até que. Tem situações que Deus nos coloca até que nós possamos entender que uma nova ordem de Deus é direcionada para nós, para que a gente possa sair dessa estação e entrar numa nova estação. Fique lá até que... Deixa eu ver aqui. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Confiar e agradecer, quando tudo está num nível assim, maravilhoso. Quem tem problema? Quando está tudo bem. Quando está tudo em ordem. Quando está assim, as coisas acontecendo dentro daquele padrão de American Dream. Tem problema? Tem ou não tem? Não tem problema, meu Deus é bom e Ele cuida de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão é que a vida ela oscila, não é sempre a mesma estação. Você não vai andar sempre debaixo de uma estabilidade. Tem momentos que as coisas acontecem e elas fogem do teu controle. E é justamente nesse momento que Deus olha para mim e para você e analisa qual é o meu comportamento. Eu sou alguém que quando as coisas fogem um pouco do meu controle, eu fico desesperado. Ou eu estou aprendendo quando as coisas fogem do meu controle, confiar que não fugiu do controle de Deus.
Isso é algo que a gente vai treinando, que a gente vai aprendendo. Lembra que reconhecimento é algo, é uma confiança que eu vou desenvolvendo ao longo da minha caminhada. Vocês entendem disso, não? Terceiro lugar, ansiar pelo encontro com a verdade diariamente. Esses magos fizeram um longo percurso. E os historiadores, eles oscilam, e eu não vou colocar uma data fechada, mas foram meses que eles saíram da terra deles até chegar em Jerusalém. E foram meses caminhando. Foram meses em busca de uma verdade. Foram meses em busca de uma resposta. Foram meses em busca de algo que eles queriam encontrar em Deus. A mulher do fluxo de sangue passou 12 anos buscando uma resposta de Deus. Até que um dia, ela entendeu que se ela encostasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então o tempo é o treinamento que Deus usa para me levar da onde eu estou até onde Ele quer que eu chegue. Eu preciso ter paciência na caminhada da vida. Foram muitos meses caminhando e olha, o recurso que eles tinham, mesmo sendo pessoas ricas, o recurso não se trata do mesmo recurso que você tem. Um carro com ar-condicionado, com não sei o que, e não sei o que, e não sei o que você aperta o botão aqui, ele te leva aonde você quer chegar. Mas o que eu quero dizer com isso? Queridos, não deixe a jornada da vida, não deixe a estrada da vida, o cansaço da vida, as situações da vida, roubar a alegria de você querer encontrar aquilo que Deus tem preparado para você. Porque no percurso, na caminhada, vai haver desgaste, vai haver sol escaldante, vai haver dificuldades, vão haver momentos que você não vai entender. Mas não deixe isso exaurir você, esgotar as suas forças. Mateus capítulo 2, verso 9 fala assim: depois de ouvirem o rei, qual rei? O rei falou assim: vão lá e voltem aqui, trazendo o relato exato do que está acontecendo. Os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se como? O que está escrito aí? Faz de conta que você está bem alegre, bem contente. E responda de novo, como que eles se alegraram? Depois de uma jornada intensa, depois de uma situação que foram vários meses que isso durou, quando eles chegaram no local, como que eles estavam? Alegres, com grande e intenso. A caminhada roubou isso deles. As dificuldades roubou dos magos essa alegria de encontrar o rei. Roubou ou não roubou? Não roubou. Eles guardaram isso como uma verdade. E quando eles reconheceram, e quando eles viram o Senhor, a alegria é uma coisa, júbilo, é o que acontece quando o teu time faz aquele gol que você está torcendo na final do campeonato, que eu esperava que esse júbilo tivesse aí. O cara se pendura no teto, pega a camisa e roda a camisa e sai profetizando, é o melhor do mundo e tal, e isso é júbilo. Isso é júbilo. Eles foram exageradamente jubilosos porque encontraram quem? Aquele que realmente traz esperança. A raiz de Davi, o verbo de Deus, a brilhante estrela da manhã, aquele que um dia nós iremos vê-lo face a face. Eu não sei como me comportar diante do Senhor. Nós cantamos que Ele é santo. Santo, santo. A única vez na Bíblia que existe a palavra repetida 3 vezes é nesse local. Em toda a Bíblia você vai ver pelo menos 2 palavras. Ouro, ouro. Quando Deus pede para construir o tabernáculo, Ele fala assim, construa com ouro, ouro. Ou seja, isso significa
construa com ouro puro. Jesus falava em verdade, é a verdade pura que Jesus estava trazendo. Mas aqui ele é santo, ele é puro santo, ele é puro santo, ele é puro santo, ele é santo. Imagina quando você se deparar diante desse Deus. Que os anjos, os querubins, quando veem Jesus, eles se prostram. Eles jogam as suas coroas e a única coisa que eles podem dizer, ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E foi justamente o que aconteceu com esses magos que não tinham passado pela escola de louvor, sabe? Não tinham feito aquele curso preparatório para saber quais são as notas, partitura, que é muito bom. Deixa os meninos do louvor estudar isso. Mas quando eles se deparam com a presença de Jesus, quando eles se deparam diante de Jesus, o coração deles ficou alegre. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Lucas capítulo 19, verso 5 fala assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua. E como que Zaqueu desceu? Cheio de alegria, como você está hoje, assim, animado, cheio de alegria. Alguém falou alguns domingos atrás, e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu pai, à casa do Senhor, à casa de restauração, à casa de esperança, à casa de Deus. E igreja hoje, pelo amor de Deus, eu passei pela moenda a semana toda. Eu estou só o pó do profeta. E eu oro para que a esposa me esqueça aqui na cama, nem se lembre de mim. Tem o negócio da internet que é uma maravilha. É clicar e aqui debaixo do lençol eu vejo tudo o que está acontecendo. É bom, ajuda. Mas aqui o que está falando não é disso não. Está falando que é a alegria. O tempo passa, as dificuldades se apresentam, a caminhada é extensa, e existe tanta coisa acontecendo, mas lá dentro existe um anseio, existe uma alegria que ela é inexplicável, porque ela não vem do homem, ela vem da parte do Senhor. E foi isso que Zaqueu encontrou, e é isso que Jesus quer nos dar, a alegria de caminhar com Jesus. Alegria de caminhar com Jesus, independente das dificuldades que se apresentam na caminhada. Você entende o que eu estou falando? Quarto lugar, estar decidido a entregar o que você tem de maior valor. Mateus 2,11. Entrando na casa, viram um menino com quem? Com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. A igreja ela assumiu sobre esse aspecto que são 3 magos. A Bíblia, em momento algum, fala disso. Provavelmente era uma grande caravana que chegou à casa de Maria. Agora você imagina pessoas com condições, porque tinham condições. Imagina essa caravana chegando, que a gente não tem a quantidade exata de pessoas, chegando na casa de Maria, Maria com o menino nos braços, e esses magos, que significa se prostra? É o quê? Literalmente eles ajoelharam e encostaram a cabeça no chão. Esse é o maior nível de reverência para alguém oriental com relação à adoração. Imagina Maria vendo tudo isso. A criança no colo e esses homens importantes se prostrando diante de quem? Diante de Jesus. E o adoraram. E depois de o adorar, eles pegaram os seus tesouros, ouro, incenso e mirra, que cada um desses metais ou
desses itens, eles têm um significado maravilhoso. Eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai passar o resto do culto falando sobre isso. Mas, para Deus, a gente sabe que para o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, as coisas de valor não o impressionam. Esses homens ricos deram uma grande quantia financeira que serviu para financiar o ministério de Jesus durante o tempo que ia passar no Egito com a sua família. Porém, antes de abrir os seus tesouros, eles abriram o coração, que é o lugar onde estão guardados os nossos verdadeiros valores. É lá dentro, onde eu guardo os meus verdadeiros valores. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o quê? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Marcos 12, 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu e força. Porque onde estiver o teu coração, aonde estiver o teu coração, aí vai estar apontando o teu tesouro. É normalmente no coração onde nós guardamos as coisas mais importantes, ou é do coração onde nós tiramos aquilo que nós não queremos que elas estejam ali. Por isso que nós precisamos entender, né? O dar é uma atitude voluntária de um coração que reconhece a quem você está dando. E é como que eu devo servir o meu Senhor? É como que eu devo amar o meu Senhor? De todo o meu coração. Já pensou, maridão? Devo tomar água. Você chegar para conversar com a tua esposa e falar assim: eu continuo te amando, mas eu não estou te amando mais de todo o meu. Sai correndo. Fala e sai correndo. Porque você é um homem morto. Agora imagina você, porque a gente não fala isso, né, abertamente. Nós falamos isso através de atitudes, através de comportamento. Por isso que é um caminho. Nós estamos trabalhando aqui nessa manhã um novo caminho. Quando você encontrou Jesus, é um novo caminho, é um novo amor, é uma nova história, é um novo curso que Deus está traçando nas nossas vidas. Quando eu falo para Jesus: Jesus, eu te amo, mas eu não te amo assim, de todo o meu coração. Tem outras prioridades na minha vida, que um dia, quando eu resolver essas outras prioridades, eu vou conseguir te colocar como uma das prioridades na minha vida. Sabe quando você vai conseguir resolver essas outras prioridades? Porque se o Senhor não edificar a casa, é em vão todo o meu trabalho, o seu trabalho. Ele precisa ocupar esse lugar. Ele precisa ocupar esse lugar do meu coração. O meu Senhor, ele precisa ser mais importante do que a Nilca e o Caleb. O meu Senhor, ele precisa ser mais importante do que esse ministério. É o meu Senhor. É Ele que deve ocupar todo o meu coração. Não ter divisão, não ter essa dúvida. Qual que foi o problema de Adão no Éden? Deus deixou de ocupar o coração dele por inteiro. Como que você fala isso? Porque entrou uma dúvida que ele poderia ser igual a quem? A Deus. Isso não partiu dali. A gente sabe que teve outro que também queria ser igual a Deus. Mas só que essa presunção, Deus abate o orgulhoso, mas levanta o humilde, aquele que quer ser igual a Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Porque através de Cristo nós estamos sendo restaurados à sua imagem e quê? E semelhança. E agora o último ponto, eu quero responder a pergunta do título da mensagem. Qual é esse novo caminho? Se eu falar tudo isso para vocês e não apresentar um novo caminho, eu creio que ficaria um ponto de interrogação. Qual é o novo caminho? O novo caminho é o Evangelho da paz, é o Evangelho da graça. Romanos 1,16. Pois
Não o quê? Me envergonho do... Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Primeiro do judeu e também do grego. Logo no começo da minha conversão, a igreja que eu frequentava lá no Brasil, na grande capital de Bento Gonçalves, antes de eu me converter, eu frequentava um lugar que era um barzinho no centro da cidade. Tá certo? E quando eu me converti, para mim ir para a igreja eu tinha que passar por onde? Pelo caminho do barzinho. Aí quem estava lá? Os amigos da onça, os parceiros, os que gostam da resenha. Né? Aí o que eu fazia? Eu passava do outro lado da calçada, colocava um agasalho e a Bíblia embaixo do braço. O Marciano, onde é que você vai? Eu respondia igual mineiro, eu vou ali, mas já volto. Até um dia eles descobrirem que eu estava indo para a igreja. É um processo, eu entendo que é um processo. Mas vai chegar o dia que você tem que reconhecer, que você tem que se posicionar, que você está andando por um novo caminho. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. O que é novo para nós significa cumprimento de propósito para Deus. Esse novo que você não entende, esse novo que alguém jogou no teu colo e fala assim, faz isso, é novo para você, mas para Deus é cumprimento de propósito. Eu normalmente não entendo o novo de Deus. Eu normalmente não consigo captar tudo aquilo que Deus quer fazer nessa nova estação. Mas o que é novo para mim nunca deixou de ser propósito para Deus. É Deus me movendo para o novo dele. É Deus me movendo para o propósito dele. O Império Romano era o império mais poderoso daquela época. Onde os judeus estavam cativos, debaixo, oprimidos, debaixo desse império. Então, para o apóstolo Paulo dizer, eu não me envergonho do evangelho, é porque os judeus possivelmente estavam envergonhados do quê? De estarem naquela posição, pregando o evangelho de Deus. E o apóstolo Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho. Mesmo nós estando debaixo dessa situação, eu prego o evangelho, porque ele é o poder de Deus, para que todos aqueles que nele creem nesse poder, possam receber a vida eterna. Amém? E esse evangelho, que é o evangelho de Cristo, esse evangelho nos leva a pensar e a buscar as coisas do alto. Colossenses 3:1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Cristo te ressuscitou? Tem uns 3 que ressuscitaram. Eu vou te dar mais uma oportunidade para você confirmar a razão da tua fé. Cristo já te ressuscitou? Tem 10. Vou dar mais uma oportunidade para que todos possam ser ressuscitados em Cristo. Cristo já te ressuscitou? Amém. Isso é uma convicção. Você precisa ter essa convicção que você ressuscitou em Cristo Jesus. Esses que Cristo ressuscitou, esses que nasceram de novo, que são novas criaturas, eles buscam as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2, além de buscar, eles fazem o quê? Eles pensam nas coisas que são da onde? E não das que são aqui, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Conclusão, depois de reconhecer que Jesus é o único caminho que nos conecta ao Pai. Se eu pegar... Tem alguma coisa conectada aqui, Jonas? Tem muita coisa conectada, né? Tem alguma coisa que eu posso desconectar? Não, então não vai funcionar.
desconectado. Agora voltou. Quando eu fui conectado em Cristo, eu passei a ter vida. Eu falava, eu caminhava, mas não de acordo com o propósito. Cristo nos conectou em Deus, através do Evangelho. Essa é a maior mensagem, é a melhor mensagem, é a mais próspera, é a mais poderosa que a igreja pode escutar. Eu estava desconectado de Cristo, agora eu estou conectado em Cristo Jesus. Agora, como discípulo, depois que eu fui conectado, como um discípulo de Jesus, eu devo ansiar diariamente pela presença de Deus, estar sensível à sua vontade, ser íntegro e ter um coração grato pelo Evangelho da graça. Último versículo, 1 João 2, 6. Eu gostaria que você lesse esse versículo comigo. 1, 2, 3, leia, por favor. Aquele que diz que está nele quem? Em Cristo Jesus. Eu estou conectado em Cristo. Eu estou conectado na videira verdadeira. Os meus pensamentos foram trocados pelos pensamentos de Cristo. O meu anseio de viver, mesmo que eu tenha sonhos, mesmo que eu tenha as minhas próprias vontades, mas eu busco cumprir a vontade de quem? Do meu Senhor. Aquele que diz que está nele, também deve, depois que eu entendi o caminho, depois do caminho veio uma conduta, um modo de agir e um modo de caminhar. João Batista, ele veio anunciando o caminho. Certo? Quem que era e é o caminho? O próprio Senhor Jesus. Quando Jesus chegou, ele fala assim, eu sou o caminho. O caminho que revela a verdade de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Por que é necessário entender esse novo caminho? Porque através do Evangelho de Cristo, esse novo caminho é apresentado a todos. E uma vez que eu entendo que existe um caminho, agora eu preciso caminhar por esse caminho, que é o Evangelho da paz. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu entendo que isso é um processo que a gente vai deixando as coisas velhas para trás e vai sendo trabalhado constantemente e diariamente. Mas aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E quando errar, também deve reconhecer, se arrepender e mudar. Porque você hoje é um servo do Senhor Jesus. Existe modelo para mim e para a sua vida. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar por mim e por você. Aqui todos nós viemos de longe. Viemos de longe por quê? Porque você veio do Brasil, você veio de um país do Centro-América, seja qual for a sua origem. Como esses magos, eles vieram do Oriente e trilharam uma jornada até chegarem na presença do Senhor. E uma vez que eles encontraram o Senhor, a vida deles nunca mais foi a mesma. Eles tinham a proposta de voltar para o rei Herodes e relatar aquilo que eles viram. Mas eles foram em sonho orientados por Deus para poder voltar para a terra deles por um outro caminho. Talvez esse sonho seja essa palavra que Deus está falando com você nessa manhã. Para você não seguir nesse caminho que representa o caminho do rei Herodes. Existe um caminho do alto. Existe um novo caminho. Existe uma nova esperança para mim e para você, que ela é transformadora. Feche seus olhos, por favor. Ore comigo assim: Senhor, no nome de Jesus,
nessa manhã, eu te reconheço como sendo o único caminho, a verdade e a vida. Eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja me conduzindo nessa jornada nova, que pode começar hoje, ou que eu já esteja nela, independente de qual seja a situação. Eu quero andar pelo novo de Deus. Eu quero experimentar a alegria, o júbilo, a revelação daquilo que o teu reino tem para mim. Devolve, Senhor, a alegria do evangelho do reino, aquela alegria que um dia entrou no meu coração. Renova, Senhor, a armadura, Senhor, que porventura se desgastou na caminhada e nas lutas. Hoje, Senhor, eu recebo o renovo do Senhor, que vem através da graça, que é o teu evangelho, a pregação do poder de Deus, no nome de Jesus.